Claro que a fila para o Alcântara, né, sempre é grande, fecha o sinal, fica aquele filão ali, e aí eu parei com o meu carro na direção do finalzinho da praça. Veio um senhorzinho com um golzinho, uma senhora e tal, e fizeram o contorno na praça, e eu pensei assim, quando o sinal abrir, eu vou deixar esse senhor passar na minha frente, entrar e seguir o caminho. E aí veio um outro cara, num carro grande, e parou bem na direção do meu carro, do lado assim, né, embicou do meu lado assim, e eu olhei para frente, tinha um carro na minha frente, olhei no retrovisor, tinha um caminhão atrás de mim, ou seja, na minha cabeça, não tinha o que fazer. Então, meu irmão, tem que esperar o sinal abrir, e o trânsito andar. E aí, o rapaz olhou para mim, dei uma buzinadinha, olhei, ele fez assim, ó, tipo, quero passar. Eu olhei no retrovisor, tinha um caminhão atrás de mim. Olhei para frente, tinha um carro atrás de mim. Olhei para ele, beleza, né? Aí ele foi, baixou o vidro e falou assim, ô rapaz, você não vai deixar eu passar não? Você não está vendo ter espaço do lado aí não? Porque dava, aí tinha realmente um espaço do meu lado, direito, mas eu entendi que eu não tinha ângulo para manobrar e sair. Você está fechando a passagem? Você comprou a carteira? Aí eu, legal, comprei a carteira, né? E começou a falar, e você quer lá, e tal, deve ter comprado a carteira mesmo, por isso que você é velho e burro. Aí eu falei, quase que eu perdi, né? Vejo que és profeta. Vejo que és profeta. Aí o trânsito abriu, aí eu já tinha colocado no meu coração de deixar o senhorzinho do Gol passar, e eu fiz assim, né, para o senhorzinho do Gol, pode passar, e o senhorzinho veio, o cara falou assim, você ainda vai deixar ele passar na minha frente? Você é velho e é burro. Eu falei, você é bonito e é inteligente. E fui embora, mas fiquei pilhado, né? Fiquei pilhado. Falei disso a semana toda, porque é algo que mexe com a gente. A vontade é de fazer o quê? Usar essa minha cara de Fernandinho Beiramar, descer do carro e falar, meu irmão, qual é a sua? Você quer fazer o quê? Tu quer passar por cima de mim? Tu quer passar por dentro do meu carro? Qual é a sua? Né? Então o Claudemir meteu, né? Você sim, o cara, não, desculpa, aí o cara vai sacar a arma também, deu ruim, né? Mas o trânsito é um lugar bem agressivo, a vontade mesmo é de explodir, é de dar vazão e de explodir. Depois eu fiquei nervoso, fiquei tremendo. Engraçado que tinha uma das meninas que trabalham com a gente lá, está lá até pouco tempo, ela é desse tamaninho, ela chegou a baixar o vidro para xingar o cara. Ela falou assim, nossa, você é tão evoluído. Eu falei, sou não, eu estava já, né, pilhado. Mas você ficou calmo, fiquei, né, a vontade era de socar o indivíduo mesmo, né, que a nossa tendência é dar vazão à explosão. Mas aquele cara, ele me xingou de velho, ele me xingou de burro, mas ele não me xingou de palavrão, ele não usou nenhum palavrão para me xingar, né, filho disso, filho daquilo, e, né, e alguma coisa assim, um xingamento mais assim, palavrão. Eu falei, o cara me xingou, o cara me bateu, o cara me esculachou, mas ele não xingou nenhum palavrão. Será que ele é crente? Será que eu estou viajando demais na minha investigação? E aí, eu queria falar nessa manhã sobre algo, né, partindo desse incidente, algo que eu ouvi no Celebrando a Recuperação, né? Eu falei, poxa, deve ter muito crente de pavio curto, muito crente de pavio curto, porque, meu irmão, essa discussão não aconteceu em, sei lá, 30 segundos, 1 minuto ali, que o cara teve que esperar. Nos segundos depois, o trânsito andou e a gente liberou. Ele não esperou nem
1 minuto, né? Eu nem sabia que dava para humilhar tanto uma pessoa em menos de 1 minuto, né? E dali andou e, caramba, eu falei. E aí, no Celebrando, sexta-feira, a gente estava conversando e ouvi esse termo, pavio curto, porque alguém tem o pavio curto. Eu falei, tem muita gente de pavio curto dentro da igreja. E aí, para quem não sabe o que é um pavio é um barbante ou algum outro tipo de corda, material, que é usado para acender a vela, né? O que tem ali dentro da vela é um pavio, aquele barbantinho ali é um pavio, e é usado também para explosivos, né? Para dinamite e tal. Aí eu lembro dos desenhos do Papaléguas, né? Que sempre explodia alguma coisa, às vezes era um pavio longo, que às vezes apagava do nada, e o coiote ficava frustrado, e às vezes era um pavio curto, geralmente na mão do coiote, que fazia, né, e o coiote sempre explode, ou ele explode, ou ele, né, ou ele explode, ou ele cai, sempre se dá mal, mas o pavio curto é isso. O dicionário diz que pavio curto é não ter paciência, se irritar com facilidade, e quem sempre se envolve com brigas é porque tem o pavio curto, né? Tem o pavio curto. E talvez exista um excesso de testosterona, principalmente entre os homens, né, de explodir rápido e de brigar e de qualquer coisa, ter esse pavio curto como se fosse prova de uma masculinidade, alguma coisa assim. Mas também entre as mulheres, né? Entre as mulheres. Já contei aqui para os irmãos que eu trabalhei no setor com 7 mulheres. Ou seja, sempre tinha alguém com TPM. Sempre tinha, né? E, não mexe comigo não. Até a Daniele, né, minha amiga, grande amiga, nós fomos padrinhos do casamento dela, e ela falou assim, tô com TPM, mexe comigo não, pavio curto, não sei o que e tal. Eu falei, motivo para tudo também, né? Então, entre as mulheres também, o pavio curto, estresse se irar, a ira, né? A ira tem sido talvez uma marca do nosso tempo. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? E eu quero convidar que você abra a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, versículo 19. Tiago 1, 19, quero trabalhar de uma maneira rápida também nessa manhã. Apenas esse versículo, Tiago 1, 19. Tiago 1, 19. Nós já passamos por esse texto também no estudo que nós tivemos de Tiago. Eu trouxe alguns pontos também daquele estudo para essa manhã, que inclusive eu tenho que imprimir esse estudo para Arineu e para Mário, né? Tinha esquecido, lembrei agora. Tiago 1, 19. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Eu servi no quartel de artilharia de costa, né? Artilharia. E a gente deu um tiro de canhão, os tiros de canhão lá em Macaé, e foi uma experiência muito interessante na época, e algo que eu aprendi é que no momento do tiro de canhão, que tem um pavio curto, ou que na verdade não tem pavio nenhum, porque pasmem vocês, meus irmãos, em 92 a gente atirava de canhão igual nos desenhos, puxando a cordinha, pá, né? Era assim, era puxar uma cordinha que você puxava, e tinha um filetezinho que ativava uma carga explosiva pequena, que pegava fogo numa pólvora lá diferente, que empurrava o projétil, né? E a gente aprendeu que no momento do tiro de canhão, a gente tinha que gritar.
No momento do tiro de canhão, nós tínhamos que gritar. Então tinha um sinal, né? E era pam, pam, e o terceiro era diferente, era um tom diferente, era pam, pam, e todo mundo na linha do tiro, todo mundo na linha de tiro gritava, e ia, né? E aí, de novo, o cara ia, pum, pum, descarregava, e aí dava lá as coordenadas, não sei o que lá, e papai, todo mundo se mexia e tal, e vinha o sinal, pá, pá, e quando dava o sinal diferente, todo mundo, e aquele negócio lá, era de arrepiar mesmo, um negócio alto demais. E por que nós tínhamos que gritar? Para proteger o tímpano, porque quando nós gritamos, nós não ouvimos. E sabe, irmãos, às vezes você vê que até o nosso corpo, ele condiz com a palavra. Entende isso? Porque se gritamos, ou se falamos, e às vezes nós vimos discussões na rua, ou em casa, ou nós participamos de alguma discussão, quando perdemos a nossa paciência, se nós estamos falando alto, se nós estamos falando, nós não vamos ouvir. Para ouvir, é preciso, se calar, senão você não ouve. Então, o nosso corpo, ele tem um ponto lógico com esse texto: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tardio para se irar, ou seja, existe uma questão lógica, existe um raciocínio. O nosso corpo foi pronto, ou foi concebido para fazer a vontade de Deus nesse sentido. Existe uma conexão do versículo 19, né? Faz uma referência à acusação que os próprios, aqueles que são destinatários dos escritos de Tiago, haviam feito contra Deus, no versículo 13. No versículo 13, Tiago diz assim, do mesmo capítulo, do capítulo 1, Tiago diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência, ou seja, pela própria ambição, pelo próprio desejo. Então, o versículo 19, ele faz então conjunto aí com o versículo 13, porque as pessoas para a qual Tiago escreveu, elas diziam o seguinte: olha, nós fazemos isso porque Deus criou o mal. Se Deus criou o mal, nós somos tentados pelo mal. O que nós fazemos não é culpa nossa, é culpa de Deus. E Tiago então fala isso: olha, ninguém é tentado por Deus, porque Ele não tenta a ninguém, certo? Antes, cada um é responsável pelas suas atitudes. Não coloque na conta de Deus, a conta é sua, o desejo é seu, né? É seduzido pelo pecado, e isso não é vontade de Deus, como pensavam alguns daquela época, aqueles pelos quais, para os quais Tiago escrevia. Eles pensavam: se Deus criou tudo, Ele criou também o mal, e se nós somos tentados ou caímos, somos seduzidos pelo mal, a culpa é de Deus. Então Tiago, nesse texto, ele refuta essa ideia, e ele é categórico, dizendo que a Deus ninguém tenta, né? A tentação, então, não provém de Deus. E no versículo 14, ele fala da responsabilidade de cada homem, nas suas atitudes, naquilo que ele faz, porque não vem de Deus, vem dele mesmo. E o versículo 20 fala especificamente sobre a ira, né? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Você pode ler comigo isso aí? Vamos lá juntos? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Você entende isso? A sua ira
não vai mexer na justiça de Deus em nada, talvez só atrapalhe, né? E é interessante nesse ponto que muitas vezes nós nos iramos, eu me iro também, fico irado, injuriado, né? E isso não é bom. A minha ira, ela não opera a justiça de Deus. Mas vocês já viram alguém falando assim: olha, vou deixar para a justiça de Deus, né? Alguém fez algum mal para você, alguém te perseguiu, te caluniou, você fala o quê? A justiça é de Deus. E o que você faz? Você fica de camarote para vir um raio e torriscar o abençoado que te fez alguma coisa, não é? Você fica assim: a justiça é de Deus, beijinho no ombro, né? Deus vai te torriscar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo e tal. E quando acontece alguma coisa com a pessoa, tá vendo? Deus é justo. Mas, irmãos, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quando nós entendemos que a nossa ira não move a justiça de Deus, e aí quando nós entramos no ponto da justiça de Deus, nós precisamos entender que a nossa justiça, a noção que eu tenho de justiça, é baseada na justiça de Deus e não o contrário, porque nós achamos o contrário. Nós pegamos textos isolados do Antigo Testamento e falamos o quê? Olho por olho, dente por dente. Senhor, queima ele, Pai, né? Queima o cara que me xingou, não é isso? Mas não é assim. Quando nós entregamos a justiça de Deus, nós apagamos o nosso pavio curto. E isso é difícil, porque o que nós queremos mesmo é a explosão. O que nós queremos mesmo é explodir. Você já viu que tem programa na televisão sobre explosão? Você já viu que nos filmes, eu gosto muito de filme de ação, né? Que você gosta mesmo de ver uma explosão bonita pra caramba. Quando a gente era moleque, a gente gostava de quê? Comprar uma cabeça de negro, não, Claudemir? Botar embaixo da lata, não é isso? No lugar bem planinho, para dar mais pressão, e ver a lata fazendo o quê? Não tinha internet não, gente, não tinha não. A gente gostava disso mesmo, né? E quanto mais alto ia a lata, melhor, né? E quando a cabeça de negro não explodia? Que droga, né? Que coisa. E na Rua Recife, ali no finalzinho da Rua Recife, aconteciam coisas, né, surreais. A galera, tinha um garotinho lá que gostava de arrumar, não vou falar isso não, que é muito nojento, deixa pra lá. Agora vocês ficaram curiosos, né? Então vou falar. Gostava de amarrar bombinha no rabo do gato. Tadinho do gato, né? E algumas coisas aconteciam assim, mas o que a gente gostava mesmo era de ver a explosão. No Discovery aí tem um programa chamado Detonadores, que é como se explode um prédio, não é isso? Como se faz para demolir um prédio. E a gente fica esperando o quê? A explosão. No quartel, a gente dando tanto tiro, eu atirei de fuzil de 9 milímetros e atirei também de .50. Né, aquela borboletazinha ali, né, Claudemir? Caramba, o que a gente quer mesmo é a explosão. E às vezes, quando a gente dá lugar à nossa ira, o que a gente quer mesmo é explodir. Talvez a nossa tendência carnal seja explodir, mas a nossa explosão não opera a justiça de Deus. Quando nós entregamos a nossa ira à justiça de Deus, Senhor, faça a justiça, e Deus vai lá e faz o quê? Pelo seu testemunho, salva o cara. E nós temos que fazer o quê com o nosso pavio? Apagar o nosso pavio curto. Apagar o nosso pavio curto é depositar a nossa confiança na justiça de Deus, crendo que Deus vai fazer, segundo a sua perfeita noção de justiça, aquilo que é melhor para
aquela pessoa. Apagar o nosso pavio curto significa ficar, eu queria mesmo, era a explosão. É abrir mão da explosão, é abrir mão da sua vontade carnal. Russell Shedd, ele tem um comentário muito interessante sobre esse texto de Tiago 1,9. Ele diz o seguinte: tardio para falar. E aí uma outra vertente, ele diz assim: precipitar-se na proclamação do Evangelho antes de aceitá-lo e colocá-lo em prática. Então, segundo Russell Shedd, ser tardio para falar é primeiro testemunhar e depois falar de Cristo. Tardio ao falar significa esperar que o seu testemunho fale primeiro, segundo Russell Shedd. E é claro que toda essa questão da ira está voltada para o nosso testemunho, a importância do nosso testemunho, o reconhecimento da justiça de Deus no nosso testemunho, né? Não irar ou ser tardio para irar significa ficar no prejuízo, significa pegar a sua vontade de explodir e engolir, e fazer igual nos desenhos às vezes, né? Você já viu isso? Quando alguém no desenho engole a dinamite, o que acontece? Pum! Explode dentro do personagem. Em muitos desenhos acontece isso, né? Principalmente no Pica-Pau. Né? Apagar o nosso pavio significa espremer a nossa explosão dentro do nosso intelecto, dentro da nossa emoção, e segurar esse prejuízo. Precisamos então, irmãos, conectar essas duas coisas. O nosso testemunho está ligado a apagar o nosso pavio curto. E talvez a nossa igreja esteja mais voltada a ser pavio curto do que ser pavio apagado. Nós estamos, será que nós somos capazes de fazer isso? Será que nós somos capazes de refrear a nossa língua? Será que nós somos capazes de apagar o nosso pavio curto? Ou nós somos daquele tipo: eu sou crente, mas não sou bobo? O Mário fala uma coisa para mim, né, que eu achei muito engraçado. Vou repetir, Mário, porque você fala aqui. Mário fala assim: parece que eu sou filho de lavadeira, que eu tenho cara de trouxa. Né? E eu acho que eu também, Mário. E pode ser que o rapaz que encontrou comigo no trânsito deve ter sido assim: esse aí é filho de lavadeira, é um trouxa. É um trouxa, né? Mas talvez ser trouxa, como eu sou, pode ser frustrante, sabe, irmãos? Frustrante. Engolir a explosão, apagar o pavio, possa ser frustrante. Mas eu entendo que muito pior do que apagar o pavio, que engolir a explosão, seja depois catar os destroços da explosão. Recolher os destroços da explosão. Recolher os destroços da explosão é dramático, é triste, é trabalhoso. Até onde você tem que ir para buscar os cacos do seu testemunho quando você explode? Já parou para pensar nisso? Até onde você tem que ir para recolher os cacos da sua explosão? Eu me lembro que aí, voltando ao quartel, né, aquela granada de boca, né, Claudemir, que você muda ali o cilindro de gases do fuzil, bota aquela granada na boca do fuzil, né, dá um ângulo e pá, e dispara aquela granada, né? E eu me lembro que o raio de atuação daquela granada, né, ele tem um raio de atuação de 30 metros, não é isso, Claudemir? Mais ou menos isso, 30 metros o raio dali de atuação, certo? Então, a explosão
daquela granada, ela atinge um raio de 30 metros, e cada bomba ela tem esse cálculo aí do perímetro que ela pode destruir. Será que dá para mensurar o tamanho do perímetro da nossa explosão? O quanto nós nos iramos, o quando nós nos iramos e bom, e explodimos e damos lugar à ira? Onde vai voar os destroços da nossa personalidade? Até onde vai voar os destroços da nossa amizade? Até onde vai voar os destroços do nosso testemunho, irmãos? Vai atingir aquelas pessoas que estão mais próximas de mim, a minha família. Quando eu explodo, vai atingir a minha família, inevitavelmente. Quando eu explodo, vai atingir a minha igreja. Quando eu explodo, vai atingir o meu vizinho. Quando eu explodo, vai atingir a minha comunidade, o meu testemunho, o caco do meu testemunho vai voar tão longe que para ir lá e recolher aquele caco vai ser muito difícil, aquele destroço do meu sentimento. Então, o que é melhor? Apagar o pavio ou recolher os destroços da minha explosão? Precisamos avaliar sobre isso. E eu quero que você pense sobre isso nessa manhã. E eu quero orar com você sobre isso, porque muitas vezes nós tratamos de muitas questões dentro da igreja, mas não tratamos sobre a ira, porque de certa forma, ser irado, e até eu elogio hoje, poxa, você é irado, que significa na gíria de hoje ser bom, ser legal, ser maneiro, né? Poxa, você é irado. Mas ser irado não é um bom adjetivo. E quantas vezes a ira tem conduzido a nossa vida? Ontem à noite eu estava conversando com Josilei e ele estava me contando, e eu nunca imaginei Josilei irado, né? Eu vi Josilei nervoso uma vez só no ensaio do Adams, há muitos anos atrás, e a culpa foi minha. Eu falei mal do baixo dele, ele ficou chateado, né? Com razão, eu fui muito burro, né? Fui muito tapado. E aí, Josilei ontem falou com a gente sobre uma coisa que aconteceu no posto de gasolina, e o filho dele estava no carro, e o filho dele falou assim: pai, por que você fez isso? Aí ele foi catar o caco da explosão. Aí ele falou assim: filho, papai errou, papai perdeu perdi o controle, eu explodi, eu perdi o controle. E aí o Arthurzinho falou assim: pai, você precisa ir lá pedir desculpa para o moço. Aí de Josilei que, meu filho, então, né? Porque, irmãos, catar os cacos da nossa explosão é pior do que apagar o pavio. Você é pavio curto? Você é estressado? Você é irado? Como é que você é nesse sentido? Gostaria de orar por você nessa manhã, e mesmo que você não seja uma pessoa assim, mas existem momentos que você fica assim. Você quer se colocar essa parte diante do Senhor nessa manhã? Peço que você fique de pé aí no seu lugar. Eu quero colocar isso diante do Senhor. Eu quero colocar isso diante do Senhor. Dá um solzão maior aí, meu filho. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Será que nós podemos cantar assim, ó, bem, aqui a gente já cantou hoje, tá? Fica tranquilo. Tá bom? Fica tranquilo, bem lentinho. Será que a gente pode cantar assim, nesse sentido? Pode vir, Vitória, pode vir. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero. Hã? Vem cá. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Mais alguém quer vir aqui na frente para orar sobre isso, a partir disso? Vem cá,
irmã Rosa, vem cá, irmã Gessilda, fica aqui lá de cá, ó. Mais alguém quer vir aqui? Mais alguém quer ficar de pé? Senhor, toque os nossos corações, traga mudança às nossas vidas. Eu nunca imaginei ver Marlene, Gessilda e Rosa irada, e elas estão aqui por causa disso, né? Estão aqui por causa disso. Senhor, toca nos nossos corações, o Senhor fala aos nossos corações, o Senhor nos abençoa. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra que vos é enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Senhor, nessa manhã, Pai, queremos orar, Pai. Quero orar por Marlene, por Gessilda, por Rosa, por Ezequiel, por Mário, por Carlinhos, por Neneide, por todos que estão aqui, todos aqueles que estão de pé. Senhor, toca no nosso coração, traz paz ao nosso coração, Senhor. Que seja mais simples para nós apagar esse pavio curto, Pai. Que nós não sejamos mais reconhecidos como pessoas iradas, explosivas. Senhor, ajuda-nos a catar os cacos, Senhor, das nossas explosões passadas, a reconstruir o nosso testemunho diante de Ti, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pelo Teu toque nos nossos corações nessa manhã e pela mudança nas nossas vidas a partir da reflexão da Tua palavra. É isso, Senhor, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Amém? Pode ir cantando também, não tem problema não, né? Estamos encerrando o culto dessa manhã. Você tenha um domingo abençoado, em paz, não é isso? Em paz. Pode ser que o inimigo te tente te deixar nervoso, alguém te provocar, mas nós vamos apagar o nosso pavio curto e viver segundo a graça, aceitando a justiça de Deus. O Senhor te abençoe. Você pode abraçar a pessoa que está aí perto de você, né? Desejar um que bonitinho, Claudemir, que bonitinho. O Senhor te deu um domingo abençoado na sua presença, em nome de Jesus. Assim encerramos o culto dessa manhã. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais.
Música